Olá, queridos irmãos e irmãs dessa jornada espiritual. Que a graça de Jesus, a sua paz esteja em nossos corações. E hoje estamos iniciando uma nova semana e mais uma lição desse trimessário sobre os mordomos dos últimos dias, já o segundo trimestre que estudamos. E temos visto que mordomia é a entrega de tudo o que temos, tudo o que somos a Deus como nosso proprietário. Isso envolve nosso tempo, isso envolve a nossa vida, o nosso corpo, e envolve também os nossos talentos e o nosso tesouro. E vamos iniciar agora, nessa semana, falando sobre o nosso tesouro, dízimo e primícias. O verso para memorizar nos diz em Levítico 27, verso 32, o dízimo será santo ao Senhor. Muito fácil de memorizar, não é isso? O dízimo será santo ao Senhor. E o texto base diz que o dízimo é santo, reservado por Deus para Ele mesmo. Vale a pena nós nos aprofundarmos nesse assunto. Ele é muito solene, muito importante. E nós vamos estudar aqui durante essa semana a história do dízimo, quando surgiu. Será que foi para o povo hebreu ou é para todos aqueles que conhecem a Deus, todos os seres criados? Será? Vamos para o primeiro tópico? Desde o dia do Gênesis. A pergunta A: por que meios Deus reservou para si uma porção do jardim do Éden? Então, desde o Éden, nós temos uma ilustração de que Deus separou uma porção para ele. E nós sabemos que essa porção foi a árvore da ciência do bem e do mal. Ele disse para Adão: olha, todas as árvores, para Adão e Eva, todas as árvores vocês podem comer livremente, em abundância, tudo pertence a vocês, tudo é liberado. Mas existe uma árvore que vocês não devem tocar, porque se vocês tocarem, certamente morrerão. Deus reservou essa árvore como um lembrete constante de que ele era o proprietário de tudo. Do mesmo modo, deu-lhes a oportunidade de demonstrar fé e confiança nele mediante perfeita obediência às suas requisições. A segunda parte da pergunta: como isso se compara ao dízimo? E nós vamos para Malaquias 3, versos 7 e 8, quando Deus diz, olha, falando para o povo de Israel aqui: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Deus falava isso para o povo e o povo dizia: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia eles dizem: em que te roubamos? E a resposta vem nos dízimos e nas ofertas alçadas. Os dízimos nós sabemos que é 10% daquilo do tudo que recebemos. Uma parte o Senhor reservou para ele. E as ofertas alçadas, aquelas ofertas que nós levantamos, nós erguemos, separamos para Deus. Não é aquela oferta que você tira do bolso na hora que a sacolinha passa. Não, é aquilo que é planejado. Você vai dar tanto por cento do dízimo que já é requerido, mas as ofertas não diz o valor. No entanto, você precisa levantar. Você precisa, como retribuição a Deus pelas bênçãos recebidas, você precisa levantar uma oferta ao Senhor. E isso mensalmente. Precisa pedir sabedoria a Deus para saber como você vai administrar o seu dinheiro e devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Exige que essa porção seja depositada em seu tesouro. Deve ser entregue a Ele como seu por direito, como seu por direito. É sagrado e deve ser usado para fins sagrados, para suprir com recursos os que levam a mensagem da salvação a todas as partes do mundo. A segunda pergunta: qual era a prática dos antigos patriarcas no tocante à 10ª parte dos seus ganhos? Nós vemos lá em Gênesis 14, 18 a 20, a experiência de Abraão, que deu o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque, o rei de Melquisedeque, o rei de Salém, que era também um sacerdote do Deus Altíssimo. E Jacó, quando fugiu da sua casa, ele estava bem aflito por causa do erro cometido, da perseguição do seu irmão, o medo. Ele voltou ao Senhor, fez um voto dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, abençoar a minha vida, permitir que eu volte ainda à casa dos meus pais, eu devolverei o dízimo de tudo que o Senhor me der.
Jacó foi fiel. Jacó foi abençoado. O sistema dos dízimos não se originou com os hebreus. Desde os primeiros tempos, o Senhor pediu um dízimo para si e essa exigência foi reconhecida e honrada. Assim nós devemos também hoje honrar essa exigência. Deus diz assim: aqueles que me honram, eu honrarei. E fala que aqueles que devolvem a parte que pertence a Ele, pode fazer prova dele, que Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Se você quer ser um missionário, se você quer ajudar a obra a avançar, se você quer ajudar a mensagem da salvação e a todas as partes do mundo, devolva o seu dízimo. Porque o seu dízimo é distribuído até chegar à Conferência Geral para que possa alcançar os campos que não têm mensageiros, que não têm pessoas, membros da igreja. Aí missionários são enviados para esses campos. Que o Senhor nos abençoe e que ao início dessa semana, nesse início do estudo dessa lição, nós possamos nos aprofundar. Leia o estudo adicional Obreiros Evangélicos na página 228 a 220, 222 a 228. Ensinar o povo a ser liberal. Que o Senhor nos ensine a ser liberal. Eu quero dizer para você que isso é uma questão de fé. E fé é um dom de Deus. E esse dom de Deus nós alcançaremos quando buscarmos verdadeiramente o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, nos convencer de mudar, de melhorar aquilo que temos falhado. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã, quando continuaremos essa importante lição.